Turma, a comunicação médico e paciente como forma de sanar conflitos. Você se interessa sobre esse tema? Então fique ligado. A partir de agora, a doutora Renata Gelain informa pra gente aqui no canal do Boca. Então vamos lá, vamos falar sobre saúde, sim. Como é bom, é o nosso quadro que versa aí junto com os médicos, junto com os advogados especialistas, esclarecendo as regras do direito sanitário, esclarecendo os temas da saúde. E na edição de hoje, com muito prazer, com muita alegria, a gente está trazendo uma advogada especialista na área do direito médico, que está com a gente na edição do Boca no Trombone, aqui da Rádio Bandeirantes, doutora Renata Gelain. Seja muito bem-vinda a essa edição do Boca, doutora Renata. Bom dia. Bom dia, doutor Solano, tudo bem? Uma honra estar aqui contigo e com os telespectadores. A alegria nossa de poder dividir e compartilhar esses momentos aqui para a gente levar para a nossa audiência, o pessoal da internet, o pessoal da rádio, que está conosco na edição desse sábado, sobre um tema importantíssimo. Até falei para a senhora aqui entre aspas, os bastidores, né? Um tema que é fundamental aí, a comunicação médico-paciente como forma de sanar conflitos. Algo bem atual, né, doutora Renata? Sim, eu escolhi esse tema porque a gente fala muito hoje no dever informacional do médico, né, para com o paciente, mas tem um outro aspecto que é a reciprocidade do paciente, né? O que eu vejo, mais de 2 décadas trabalhando na área da saúde, é que essa comunicação, quanto mais clara, quanto mais eficiente, tanto a comunicação do médico com relação a informar sobre o tratamento, é também a clareza da comunicação do paciente. A gente nunca pode esquecer que a relação médico-paciente é uma relação baseada. A base da relação entre médico e paciente é a confiança. Quando o médico ele prescreve um tratamento, ele pede uma série de exames para o paciente, ele faz com base numa análise inicial do paciente, que a gente chama de anamnese. Então, assim, o paciente, quando ele é entrevistado, quando ele é questionado sobre as doenças prévias que ele tem, queixas, sobre a família, o que a família dele tem de patologias, que tem patologias que muitas vezes são hereditárias. Então, quando existe esse questionamento do médico, que às vezes os pacientes podem ficar até um pouco desconfortáveis. Isso é por quê? Porque o médico ele precisa dessas informações claras, transparentes, para que ele possa conduzir, né, o tratamento do paciente, que tipo de exame ele vai solicitar. Sim. Então, assim, essa análise inicial, essa fala, essas informações do paciente, ela é muito importante na contrapartida depois que vem do médico, das orientações que ele vai dar, entende? Essa transparência Sim. do que se fala quando se questiona e o médico que pode dar, a gente vê que essa afinidade de informações e essa clareza faz com que depois os conflitos sejam minorados. Eu nem vou falar aqui em processo judicial, eu digo no entendimento do que o médico está informando para o paciente, né? Assim como o médico ele tem que usar uma linguagem clara quando Sim. ele fala de questões de saúde, essa linguagem ela também se reflete quando ele anota no prontuário alguma observação, o paciente também tem que se sentir confortável na hora que ele transmite essas informações para o médico, né? Claro, nesse aspecto da clareza. Sim. A senhora resumiu muito bem e já resolveu uma dúvida, né? Se essa boa comunicação entre médico e paciente pode trazer melhorias no atendimento do paciente. A senhora já respondeu, já disse que sim, que isso é extremamente necessário. E aí eu emendo uma segunda questão para a senhora, doutora Renata.
existem pacientes específicos em que esse cuidado com a comunicação ele pode ser mais observado, justamente pela questão dessa especificidade ali do tratamento, do que vai envolver essa relação desse tipo de paciente, doutora? O que eu vou referir agora é algo da minha experiência, né? Então, assim, o que a gente percebe? Tem pacientes que não conseguem transmitir, ou porque são crianças, ou às vezes são idosos que precisam ter um acompanhante que refira essas questões. Então, assim, determinados pacientes que não conseguem exatamente expressar o que sentem, aonde que está a dor, ou, por exemplo, uma pessoa idosa que não é ela que necessariamente cuida da medicação, alguém dá a medicação nos horários para ela tomar. É importante que essas pessoas que acompanham o paciente também façam parte de uma consulta, de uma avaliação do médico, para auxiliar o médico. Eu quero deixar aqui, referir, a gente está em votação um projeto de lei que o projeto é denominado Direitos do Paciente, mas ele também fala em responsabilidades, né? Esse projeto de lei, eu acho que ele vai ser bastante, digamos assim, esclarecedor no meio, tanto no meio jurídico quanto no meio assistencial. Ele não é um projeto que fale em direitos e deveres somente para com o médico, mas com os profissionais da saúde de forma geral. E nesse projeto de lei, ele também refere que essa transparência, essa, digamos, franqueza, essa fala do paciente, ele também tem que usar durante o tratamento. Então, vou dar um exemplo bem prático. Digamos que uma pessoa, o médico recomenda uma medicação por um determinado tempo. O paciente, ele também precisa entender que se ele esquece, às vezes a gente esquece, eu já me esqueci de tomar algum remédio num horário que eu tinha. Eu volto para uma avaliação do médico, o médico te dá um tratamento. Aí tu esqueceu de tomar um dia inteiro medicações, por exemplo, que seriam 2, 3 doses. E talvez o teu resultado do que o médico indicou não seja tão eficiente. Eu não posso ter medo de falar para o médico que eu esqueci a minha medicação. Esse acompanhamento da prescrição do médico, ele tem que ser clareado, ele tem que ser referido para o médico, porque senão o médico não vai entender por que não funcionou aquela indicação. Pode ser que não funcionou pela questão de, em algum momento, o paciente não ter tomado a medicação. Então, o paciente tem essa obrigação também, essa responsabilidade de transmitir isso para o médico. E toda essa questão que a gente fala de transparência, de confiança do que deve haver de ambas as partes, é para que o tratamento, para que a saúde do paciente tenha o devido resultado positivo. Sim, esse é o foco. O final, né, o objetivo é o mesmo de ambas as partes, médico e paciente. E doutora, essa qualidade da comunicação entre o médico e o paciente, ela se aplica para todos os tipos de serviço de saúde? Olha aqui, essa pergunta aqui, ela é bem abrangente, né, doutora Renata? Sim, a gente sempre orienta em todos os serviços de saúde, daí o que seriam serviços de saúde? Consultórios, clínicas, hospitais, UPAs, unidades básicas de saúde. E aqui eu quero deixar também pontuado que independe o vínculo de atendimento do paciente. O paciente, ele pode ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, pelo Plano de Saúde, de forma particular. Essas orientações, elas são aplicadas a todos os vínculos de atendimento e a todos os serviços de saúde, porque a legislação, ela não faz essa diferenciação e nem poderia, né? A gente está tratando da saúde do paciente, da relação do seu médico com o paciente. Então, é algo que está acima dessas diferenças de tipo de atendimento e de vínculo de atendimento. Muito bom! Uma verdadeira aula aqui da doutora Renata Gelain, especialista, advogada na área do direito médico. Importante tema
para a gente levar aí para a nossa audiência. Doutora Renata, olha, muito obrigado por hoje. Esperamos que esteja pronta aí para um novo chamado. Em outras oportunidades a gente possa conversar sobre mais questões no nosso Direitos da Saúde aqui no Boca no Trombone. Muito obrigado e bom final de semana. Obrigada, bom final de semana a ti, que me convidou para essa exposição maravilhosa. Para mim é um prazer estar aqui